Olá pessoal, nessa aula a gente vai começar a falar sobre a estrutura do tecido muscular. Por muitos anos, o consumo de carne, a produção e consumo de carne, ela ocorreu sem preocupação com as funções biológicas que eram exercidas no tecido muscular do animal vivo e o quanto que essas funções iriam influenciar na qualidade da carne. Somente com a compreensão dos eventos bioquímicos que acontecem no interior do tecido muscular vivo da carne, foi possível saber a organização complexa do músculo esquelético, do tecido conjuntivo e da gordura, e que essas composições, essa organização complexa, ela era resultante de uma série de reações físico-químicas que ocorrem dentro do tecido muscular a partir do abate, e essas reações aqui determinam a qualidade final do produto. Então, antes não se tinha conhecimento dessas alterações bioquímicas que ocorriam no tecido muscular. E por conta disso, o consumo de carne, nunca se tinha percepção do quanto isso afetava a qualidade final, E aí, com o avanço da ciência e dos estudos, começou a perceber e a surgir estudos que indicavam que essas reações físico-químicas elas iam ser determinantes na qualidade final do produto. E para conseguir entender todas essas reações que ocorrem no tecido muscular, a gente precisa, primeiramente, entender a estrutura do tecido para que a gente consiga entender essas reações. Bom, falando dos tecidos que compõem a carne, então a gente tem três principais: o tecido muscular esquelético, o tecido conjuntivo, que é principalmente o tecido adiposo e o tecido conectivo, e o tecido epitelial e nervoso. Desses aqui, a gente tem em maior abundância na carne o tecido muscular esquelético, que é o primeiro maior abundante, e o tecido conjuntivo. O tecido epitelial e nervoso a gente tem em menor quantidade. Em relação ao tecido muscular esquelético, ele é dividido em dois tipos, Tanto dos vertebrados quanto também para uma boa parte dos invertebrados, que é o tecido muscular esquelético liso e o tecido muscular esquelético estriado. Um terceiro tipo, que seria o músculo cardíaco, ele é restrito apenas aos vertebrados, Então, o músculo cardíaco apenas seres vertebrados que possuem. Esse tecido muscular esquelético, ele representa cerca de 50% do peso da carcaça de gado, por exemplo, bovino, ovino e suíno. E ele é o componente do corpo dos animais que se configura na maior porção comestível, Então, o tecido muscular esquelético, basicamente, é a maior proporção que a gente consome como carne. Na estrutura do tecido muscular, dentro das divisões que eu comentei com vocês, o esquelético, o estriado esquelético, o estriado cardíaco e o liso, a gente tem, dentro das funções do músculo estriado esquelético, ele tem uma responsabilidade principalmente pela sustentação e pela movimentação do animal. Como eu havia já citado para vocês, esse é o músculo que vai se converter na parte maior comestível do animal após o abate. E as miofibrilas, que a gente vai estudar mais para frente o que são, elas são responsáveis pela aparência estriada que esse músculo possui e também pelos elementos de contração muscular. Esse músculo recebe o nome de músculo estriado esquelético justamente pela presença das miofibrilas. O músculo estriado cardíaco, ele tem uma função exclusiva de contração rítmica e involuntária. Então, a principal função desse músculo é o bombeamento de sangue para o corpo. Ele também é constituído por miofibrilas, que também vão conferir a esse músculo a aparência estriada. Por isso que a gente chama de músculo estriado cardíaco. Já o músculo liso, ele não possui as miofibrilas, então ele não tem aparência estriada, por isso ele recebe esse nome de músculo liso. Ele é constituído por miofilamentos não organizados e não apresenta estrias. Ele é rico em tecido conjuntivo e em açúcares. E esse músculo liso, ele na maioria dos casos vão ser o tecido conectivo.
eles vão recobrir, vão ter funções, por exemplo, de recobrir o trato gastrointestinal, os dutos unitários, os vasos sanguíneos e linfáticos, e esse músculo liso aqui, ele auxilia no balanço fisiológico do animal. E aqui nessas figuras a gente tem a representação desses três músculos, o músculo estriado esquelético, o estriado cardíaco e o liso. Então, percebam que essas estrias, né, como está indicando aqui, ao longo da estrutura do músculo estriado, tanto esquelético quanto cardíaco, essa estrutura aqui, ela é responsável pela presença das miofibrilas que estão, a maneira como essas miofibrilas estão organizadas aqui nesse músculo. E ela possui, o músculo estriado esquelético possui núcleos também periféricos, ou seja, sempre nas zonas adjacentes ao músculo. E todos eles são multinucleados, então percebam que existem vários núcleos, né, ao longo do tecido muscular. Uma coisa importante sobre a estrutura do músculo, ele é formado por feixes de fibras musculares. Então, a gente tem o músculo e uma unidade menor que é o feixe de fibra muscular, que é a unidade de organização estrutural do músculo. E essa fibra muscular, ela é recoberta por um tecido conjuntivo, que é composto principalmente pelo colágeno. Então, toda fibra muscular, ela vai ter um recobrimento de tecido conjuntivo. Essa figura aqui, ela demonstra a aparência do músculo estriado esquelético observada microscopicamente. Então, percebam que ele possui essas linhas aqui bastante definidas, né? Uma vermelho mais intensa, uma vermelho mais clara, outra vermelho mais intensa, outra vermelho mais clara. Essas linhas aqui mais escuras e mais claras ao longo de toda a estrutura do músculo, né? E é justamente a organização das miofibrilas aqui presente que confere essa aparência, e é justamente por conta dessas estrias, né? Dessas listras, que a gente chama esse músculo de músculo estriado esquelético. E aqui a gente tem também uma figura microscópica do músculo estriado cardíaco. E aqui a gente tem a figura microscópica do músculo liso, né? Então, percebam que ele não tem definido os tracinhos também, como tem o músculo estriado esquelético, né? Então, ele tem uma fibra lisa. A gente vai começar falando sobre o tecido conjuntivo. Então, o tecido conjuntivo ele é destinado a unir e sustentar os demais tecidos. Ele é um tecido de sustentação e união. Ele funciona como barreira contra agentes infecciosos e ele é distribuído pelo corpo como componente do esqueleto, dos órgãos, dos vasos sanguíneos e dos vasos linfáticos também. E ele é distribuído nas membranas dos tendões e das fibras musculares e das fibras nervosas. Existem várias classificações do tecido conjuntivo. O que a gente chama de tecido conjuntivo propriamente dito, ou também mais conhecido como tecido conectivo, que se subdivide em tecido conectivo frouxo e tecido conectivo denso. A gente tem o tecido conjuntivo de propriedades especiais, onde nesses aqui a gente tem o tecido adiposo, que seria a fração lipídica, o tecido elástico, o tecido reticular, tecido mucoso. E a gente tem o tecido conjuntivo de sustentação, que aqui vão ser as cartilagens e os ossos, né? Então, é o tecido cartilaginoso e o tecido ósseo. De todas essas classificações do tecido conjuntivo, as que são mais importantes para a carne in natura é o tecido conectivo e o tecido adiposo. Bom, falando ainda do tecido conjuntivo, né? Existem três principais tipos do tecido conectivo presente no músculo esquelético, que a gente chama de epimísio, perimísio e endomísio. Esses três tipos de tecido conectivo, basicamente, a diferença entre eles é a localidade que eles recobrem o músculo. Então, o epimísio, ele vai ser o tecido conectivo denso que vai recobrir todo o músculo. O perimísio, ele é o tecido conectivo que vai circundar os feixes de fibras musculares. E o endomísio, ele vai ser uma camada mais fina de tecido conectivo, compostas principalmente por fibras reticulares, e ele vai recobrir sempre ao redor da fibra muscular. Então, a gente tem três unidades do tecido muscular aqui. O músculo propriamente dito,
o feixe de fibra e a fibra muscular. Então, a fibra muscular forma um conjunto de feixe de fibras. Um conjunto de feixe de fibras forma o músculo. E cada um dessas estruturas, dessas unidades estruturais, vão ser recobertas por um tipo de tecido conjuntivo. Essa figura a gente consegue ilustrar melhor esses conceitos. Então, supondo que aqui a gente tem um músculo. Aqui é a foto de um braço, porque, na verdade, essas estruturas elas são parecidas para animais e também para seres humanos. Então, aqui, a gente tem esse músculo aqui, que seria esse recorte quadradinho aqui dessa foto do braço. Então, aqui a gente tem esse músculo. Então, o epimísio, que está representado aqui por essa linhazinha meio transparente, seria o tecido conectivo que está recobrindo o músculo, que seria o músculo do braço como um todo. Só que esse músculo, ele possui um feixe de fibras, que seria uma estrutura que possui um conjunto de fibras musculares. Então, eu tenho o músculo, eu tenho o feixe de fibras e cada uma dessas bolinhas vermelhas dentro do feixe seria uma fibra muscular. Então, essa é uma estrutura básica subdividida das unidades do músculo, do tecido muscular. O epimísio ele vai recobrir o músculo. O perimísio, ele vai recobrir o feixe de fibra, então ele vai recobrir cada bolinha dessa aqui que representa o feixe de fibra. Estão vendo aonde aqui está passando o mouse, né? O laserzinho do mouse. Então, essa parte esbranqueada ao redor aqui do feixe de fibra seria o perimísio. E aí, percebam que dentro do feixe de fibra, como eu havia comentado já com vocês, eu tenho feixe de fibra nada mais é do que um conjunto de fibra muscular. Então, eu tenho as fibras musculares, que são cada bolinha vermelha dessa aqui dentro do feixe seria uma fibra muscular. E percebam que ao redor de cada fibra muscular, eu também tenho um tecido conectivo. Esse é o endomísio. Então, o endomísio é o tecido que vai recobrir aqui cada fibra muscular, tá? Essa outra figura também, aqui já pegando a representação carne, né? Ela também ilustra isso de uma maneira bem dinâmica. Então, aqui eu tenho uma carne e eu tenho esse recortezinho quadrado aqui, que seria um pedaço da carne. Estão vendo onde está aqui o meu laser? Então, aqui eu tenho uma imagem aumentada da ilustração microscópica desse quadradinho aqui, desse músculo. Então, eu tenho aqui o epimísio, que está recobrindo o músculo, estão vendo? O epimísio estaria representado por essa parte aqui do quadradinho, que está recobrindo todo o músculo. Aqui, isso aqui é um feixe de fibra muscular, tá vendo? Isso aqui é um feixe, isso aqui é outro feixe de fibra muscular. E cada bolinha dessa aqui dentro do feixe é a fibra muscular. E aí, eu tenho aqui um tecido envolvendo esse feixe de fibra muscular. Esse tecido aqui envolvendo o feixe de fibra muscular é o perimísio. E aí, dentro do feixe de fibra, eu tenho as fibras. E eu tenho uma estrutura de tecido conectivo recobrindo também essas fibras musculares aqui, como vocês podem ver. Essa estrutura, esse tecido conectivo que recobre as fibras musculares é o endomísio. Em relação ao tecido adiposo, na carne, o tecido adiposo ele pode se distribuir de 3 maneiras. A que a gente chama de gordura de cobertura ou gordura subcutânea, que seria aquela gordura abaixo da pele. É aquela gordurinha que fica logo abaixo da pele ali, entre a pele e a carne. Ela é facilmente removida e é uma gordura também visível, né? Então, a gordura de cobertura, ela sempre está presente aqui nas extremidades do músculo, na verdade, entre a pele e o músculo, por isso que ela é chamada de gordura de cobertura ou gordura subcutânea. E aí, a gente tem a gordura intermuscular, desculpa. Essa gordura intermuscular, ela é depositada entre um músculo e outro. Então, ela é depositada sempre entre uma estrutura muscular e outra.
E aí a gente tem a gordura intramuscular ou de marmoreio. Essa gordura intramuscular ou de marmoreio é a gordura que vai estar presente entre os feixes de fibra, ou seja, ela vai estar presente nas regiões do perimísio do feixe da fibra muscular. E essa gordura de marmoreio, ela é de difícil remoção e ela tem a capacidade de promover algumas características sensoriais desejáveis da carne, como maciez, sabor e suculência. A gente até comentou um pouco dessas características nas aulas onde falamos sobre a função dos lipídios nas características sensoriais da carne.